Olá! Hoje o nosso papo é sobre um dos pontos mais importantes da nova Lei de Licitações do Brasil, a 14.133, os critérios de julgamento. Sabe, são basicamente as regras que decidem qual empresa vai levar um contrato com o governo. E entender como isso tudo mudou é crucial, não só para quem quer fazer negócios com o poder público, mas para qualquer pessoa que queira acompanhar como o nosso dinheiro é usado. Vamos mergulhar nisso? Já parou para pensar nisso? Quando a administração pública precisa, sei lá, comprar computadores para uma escola, construir um posto de saúde ou contratar um serviço, como é que se decide qual proposta é a melhor? A resposta está justamente nesses critérios. Eles são a peça-chave para garantir que o dinheiro dos impostos seja bem aplicado. E olha, a gente está falando de uma mudança de verdade. A lei nova não é só um remendo, ela aposenta de vez o regime antigo, incluindo a famosa Lei 8666. E a ideia é trazer mais agilidade e principalmente mais eficiência. A gente sai de um modelo que às vezes era super burocrático, engessado, para um que foca muito mais no resultado. E essa nova mentalidade, claro, muda tudo na hora de escolher um vencedor. Bom, para organizar nossa conversa, a gente vai seguir um roteiro bem simples. Primeiro, vamos firmar um conceito-chave para não ter confusão. Depois, a gente entra nos critérios que olham mais para o preço. Em seguida, naqueles que valorizam a qualidade. Depois, a gente fala da grande novidade, que é o contrato de eficiência. E no final, a gente amarra tudo para entender como se chega na melhor proposta. Então, vamos lá. Para começar, a gente precisa deixar bem clara uma diferença fundamental que a nova lei traz. Entender isso, logo de cara, vai ajudar a gente a navegar por todos os detalhes sem se perder. E o ponto principal aqui é não confundir as coisas. Pensa assim, modalidades como pregão ou concorrência são o como a licitação acontece, sabe? É o passo a passo do processo. Já os critérios de julgamento, que são nosso foco, definem o porquê alguém ganhou. São as regras que apontam o vencedor. Uma coisa é o caminho, a outra é a linha de chegada. Ok, agora que essa diferença está clara, vamos mergulhar na primeira categoria de critérios. É aquela que todo mundo pensa primeiro quando ouve falar em licitação: o preço. A nova lei coloca na mesa 6 critérios de julgamento para definir quem leva o contrato. São eles: menor preço, maior desconto, técnica e preço, melhor técnica ou conteúdo artístico, maior retorno econômico e o maior lance, que é mais usado em casos específicos, como leilões de bens públicos. Agora, a gente vai focar nos dois mais diretos, menor preço e maior desconto. A lógica parece simples, né? Mas a diferença entre eles é bem importante. No menor preço é preto no branco. Ganha quem oferecer o serviço ou produto pelo menor valor em reais. Ponto. Já no maior desconto, a administração pública define um preço de referência, uma tabela, e aí ganha quem der o maior percentual de desconto em cima daquele valor. É uma diferença sutil, mas que muda a dinâmica da competição. Então, quando que a administração escolhe um desses dois? Geralmente é para comprar coisas padronizadas, sabe? Tipo material de escritório, combustível ou contratar serviços comuns, como limpeza, onde a qualidade é algo fácil de definir e de checar. O objetivo aqui é bem claro: gastar o mínimo possível. Por isso, eles são os queridinhos de modalidades como o pregão. Mas a gente sabe que nem tudo na vida se resolve só com o menor preço. Aliás, às vezes o barato sai muito, mas muito caro. Então, vamos ver como a lei lida com aquelas situações em que a qualidade, a técnica, a expertise é o que realmente importa. Aqui a gente tem 2 cenários bem distintos. No critério de melhor técnica ou conteúdo artístico, o preço, olha só, nem entra na competição. Ele já foi definido antes, no edital, ou às vezes é até um prêmio, o que se julga só a qualidade da proposta. Agora, no critério técnica e preço, o nome já diz tudo. É uma mistura. A gente cria uma fórmula que dá uma nota para a parte técnica e outra para o preço. E esse número aí, 70%, ele não está aí por acaso. Ele é tipo um freio de arrumação. Na modalidade técnica e preço, a lei diz que a nota técnica pode valer no máximo 70% do total de pontos. Para que isso? Para garantir que, mesmo nas contratações mais complexas, o preço ainda tenha um peso. Isso evita que projetos incríveis, mas com custo fora da realidade, acabem sendo escolhidos. Então, onde que esse critério faz mais sentido? Pensa em serviços que exigem muito conhecimento, muito cérebro. Consultorias super especializadas ou desenvolvimento de um software complexo, uma grande obra de engenharia. Nesses casos, escolher só pelo preço mais baixo, como acontecia muito na lei antiga, podia ser receita para um desastre.
E agora, a gente chega no que muita gente considera a joia da coroa da nova lei. Um critério que é uma baita inovação, totalmente focado em resultado e economia a longo prazo. A ideia aqui é simplesmente genial. Em vez de o governo pagar uma empresa para ela simplesmente fazer um serviço, ele a contrata para gerar economia para ele. O exemplo clássico é o de uma empresa que troca todo o sistema de iluminação de um prédio público para reduzir a conta de luz. E o pagamento dela? Vem de uma parte da grana que ela mesma ajudou a economizar. É uma relação onde todo mundo sai ganhando. Na prática, funciona assim. Primeiro, a empresa apresenta um plano mostrando o quanto ela acha que vai economizar para o governo. Depois, ganha quem oferece o maior retorno econômico, que é a economia prometida menos o custo do serviço. E aqui que está o pulo do gato. O pagamento da empresa está amarrado na economia que realmente aconteceu, aquela que aparece na fatura no final do mês. Prometeu e não entregou, o pagamento cai. Essa é a pergunta de 1 milhão, né? Tá, e se a empresa foi otimista demais na proposta? E se o resultado simplesmente não aparecer? Bom, a lei pensou nisso, e ela criou umas travas bem firmes para garantir que o governo não fique no prejuízo. A regra é bem clara. Se a economia não veio, o pagamento não vem inteiro. A diferença entre o que foi prometido e o que foi entregue é descontada direto da remuneração. E mais, se o resultado for muito abaixo do esperado, a empresa pode sofrer outras punições, como multas ou até ficar proibida de fechar novos contratos com o governo. Isso mostra bem o poder que a administração tem de fiscalizar e punir, o que é uma característica bem forte dos contratos administrativos. Bom, a gente já passou por todos esses critérios, desde o mais simples focado em preço até o mais inovador. Mas, no final das contas, qual é o grande objetivo por trás de tudo isso? E a resposta está aqui, direto na letra da lei. O objetivo é sempre encontrar a proposta mais vantajosa. E o que é isso? É aquela que representa o menor gasto para a administração, mas, e aqui está o detalhe crucial, sem nunca abrir mão da qualidade mínima exigida. É uma evolução e tanto em relação à mentalidade antiga, que muitas vezes só queria saber do menor preço, custe o que custar. Esse quadro aqui ajuda a gente a amarrar as ideias de um jeito bem visual. De um lado, os critérios que focam só no custo, perfeitos para coisas simples. Do outro, os que miram na qualidade, para projetos mais complexos. Tem aquele que equilibra os dois mundos, custo e qualidade. E, por fim, a grande novidade, focada em eficiência. Cada um deles é uma ferramenta que o gestor público tem na mão para usar na situação certa. E a gente encerra com essa reflexão. A nova lei de licitações, no fundo, dá um leque de ferramentas muito mais inteligente para o governo. E a decisão de focar no preço imediato, na qualidade técnica ou na economia que vai vir lá na frente, essa escolha define não só quem ganha uma licitação, mas o tipo de valor que está sendo criado para todos nós. A pergunta que fica é, qual desses caminhos traz o maior benefício para a sociedade?